Tudo bem, pessoal? Nesse vídeo a gente vai falar sobre ETFs. Para quem não sabe o que é um ETF. A sigla ETF significa Exchange Traded Fund, ou seja, fundo de índice. O ETF, quando você investe no ETF, o principal objetivo de um ETF é replicar algum índice. Por exemplo, vamos usar aqui o exemplo do BOVA11. O BOVA11 ele replica o índice da Bolsa de Valores do Brasil, no caso a nossa B3. Tá, mas o que significa isso, Will? Significa que você comprando uma cota de BOVA11, desse ETF chamado BOVA11, você irá comprar um pacote de ações, das maiores ações que estão dentro da bolsa. Você não irá escolher, mas dentro desse ETF já tem um pacote das ações que mais performam, as maiores empresas dentro da nossa bolsa de valores. Por exemplo, Vale, Petrobras, Taesa, Magazine Luiza, Bradesco. Todas essas empresas estarão dentro desse ETF. Por que o ETF, eu resolvi falar sobre ETF nesse vídeo? Porque acaba sendo interessante para quem é iniciante na Bolsa de Valores. Por exemplo, eu não sou expert no assunto, não entendo muito, só que eu já quero começar a investir. Onde que eu vou investir? Vou investir direto na renda variável? Vou escolher uma ação para comprar? Não, é muito mais prático você comprar um ETF. Uma que o custo de adquirir um ETF é bem mais baixo. Outra que você estará diversificando a sua carteira, pois você irá comprar um ETF e dentro de um ETF irá ter mais de 30 empresas ali. Claro que algumas irão performar bem, outras irão talvez não performar tão bem assim, mas você já está diversificando. Vai ter commodities, vai ter petroquímica, vai ter banco, vai ter tudo ali dentro daquele pacote de ETF. E principalmente porque quem está começando agora tem o receio de perder dinheiro, que é normal para todo mundo, ninguém gosta de perder dinheiro. E também quem está começando não tem muito conhecimento para escolher a ação uma por uma. Por exemplo, vou estudar quais são os números dessas ações aqui. Isso de tu pegar e estudar uma ação, de ver como é que ela está performando, se ela está indo bem ou mal, ou escolher, por exemplo, assim, eu quero investir em renda variável, só que eu quero diversificar o meu portfólio. Quando você toma essa decisão, você está fazendo o que eles chamam no mercado financeiro de stock picking. Stock picking é quando, por exemplo, tu escolhe assim, vou comprar 5 ações de renda variável. Daí tu vai lá e, vou estudar a sua Banco do Brasil, ver como é que tá os resultados. Vou ver como é que tá a Magazine Luiza. Vou ver como é que tá o resultado de Petrobras. Daí tu vai lá e escolhe 5 ações que te agradaram. O nome disso é stock picking. Então, para quem não tem tempo para estar procurando, analisando, essa empresa está indo bem, essa empresa está indo mal e quer já começar a investir com baixo custo, os ETFs acabam sendo uma opção bastante interessante. Uma das vantagens é o baixo custo de investimento, porque as taxas de administração geralmente de um ETF é de 0,3. Por um ETF possuir gestão passiva, as taxas administrativas são baixas, porque o gestor não precisa fazer o stock picking, que é o que eu tinha falado antes de estar escolhendo ação por ações, analisar quais são as melhores, quais são as que estão dando melhores resultados. Outro benefício, outra vantagem de um ETF é a diversificação, que para mim é um dos pontos principais. A diversificação e tu não gastar o tempo de quem não tem conhecimento suficiente para procurar ativos um por um para diversificar sua carteira. Por exemplo, vou dar mais um exemplo de um ETF aqui, o IVVB11.
Ele também é um ETF. Só que em vez de replicar o índice Bovespa, o IVVB11, ele replica a Bolsa de Valores americana, ou seja, o S&P 500. Tá, imagina que tu comprou um ETF desses assim, o IVVB11, e quando você investe nesse ETF, você está comprando as maiores empresas dos Estados Unidos. Sem contar que o mercado financeiro nos Estados Unidos é gigantesco, né? Aqui a gente tem, acho, 500 empresas, lá tem mais de 5.000 empresas. Então isso também acaba sendo uma vantagem muito grande de um ETF. Porque tem ETFs que replicam o índice do mercado imobiliário, tem ETFs que replicam diversos outros índices, outros tipos de índices. De uma coisa que tem que cuidar no ETF. Quando você adquire um ETF, a hora que você for vender, você tem que se atentar-se, porque ETFs eles sofrem marcação de mercado, ou seja, ele fica oscilando todo dia. Então, na hora de você for vender o seu ativo, eles irão pagar o preço que ele está valendo no dia. Então, atente-se a isso. Isso é uma desvantagem do ETF. Outra desvantagem do ETF é que você não pode, por exemplo, assim, eu quero uma carteira com 25% de commodities, 25% de banco, 25% de varejo, 25% de petrolífera. Não tem como você fazer isso no ETF. Porque dentro da lâmina do ETF já tem a porcentagem de cada coisa que eles investem. Por exemplo, o BOVA11, ele é um ETF que eu acho que a maior parcela dele é commodities. Que não é um mau negócio, é um bom negócio também, commodities. Então isso é uma desvantagem que o ETF acaba tendo. Tu não consegue repartir certinho os ativos que tu quer, no que tu quer investir. Mas fora isso, eu acho uma grande ideia, uma coisa bem importante, dar uma olhada com atenção para os ETFs, principalmente se você é iniciante e você não tem muito tempo. Você recém está se aprofundando no assunto de bolsa de valores, de mercado financeiro, porque você vai estar fazendo investimento e comprando as maiores empresas do Brasil num só investimento. Eu sempre digo não, eu acho que para iniciante hoje em dia, pelo conhecimento que eu tenho, ETFs e fundos imobiliários são uma grande pedida para quem está querendo se expor a renda variáveis, porque são bastante conservadores, entendeu? Os ETFs você vai diversificar e os fundos imobiliários eles não oscilam muito, então você não tem uma grande margem de perca, assim, um risco muito grande. Sem contar que eles pagam dividendos todos os meses. Espero ter esclarecido um pouco sobre como funcionam os ETFs para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, dê o like nesse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, que isso me ajuda muito a produzir mais conteúdo, para mim descobrir onde que eu estou pecando, onde que eu tenho que melhorar. Sei que tem que melhorar muito, mas isso ajuda bastante a eu ter uma análise de como está sendo o meu conteúdo. Farei um outro vídeo também com assunto bastante semelhante, só que eu quero fazer um vídeo sobre fundos de ações. Ao contrário de ETFs, fundos de ações tem gestão ativa, diferente dos ETFs. Mas eu quero me aprofundar mais nesse assunto para poder trazer um conteúdo que eu consiga explicar de forma correta e mais didática para vocês. Muito obrigado por ter chegado até o fim desse vídeo e até o próximo vídeo. E tchau.